Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre os recursos naturais e atividades econômicas. Os recursos naturais estão atrelados a atividades econômicas. Por quê? Atentos no quadro aqui. Porque o homem modifica a natureza. Mas para que eu vou modificar na natureza? É porque o homem modifica a natureza segundo as suas necessidades. Essas necessidades são necessidades vitais. Tá? Também é modificado quando modifica. Por que é modificado quando modifica? Ao passo em que vamos modificando a natureza, nós vamos a humanizando. E a partir desse momento, nós também somos modificados pelo novo espaço que a gente criou. Por exemplo, com o invento da internet, a internet cria um novo tipo de espaço, o cyberespaço. E o homem tende a se adaptar ao uso desse cyberespaço. Né? Hoje, por exemplo, se discute muito a exclusão digital. Né? Continuando aqui, mantém relações de exploração da natureza e do próprio homem. Para, então, ele modificar a natureza, ele vai precisar da força de trabalho, e essa força de trabalho, tá? Ela tem um custo, né? E a partir desse momento que ela tem um custo, eu posso, entre aspas, né, o homem pode explorar o outro homem com o objetivo de lucro. Então, é por isso que a gente fala que as questões ambientais estão atreladas às questões sociais. Continuando aqui na nossa tela, então, nós temos aí o Homem das Cavernas, uma representação. Desde os primórdios, então, desse tempo aí, do Paleolítico, o homem modifica a natureza. Tá? Ele era nômade, mas ao passo que ele passa de deixar de ser nômade, ele procura novas alternativas para viver. Então, é onde que ele desenvolve a agropecuária, né? Não, vamos falar melhor, é onde que ele desenvolve a agricultura e começa a domesticar alguns animais. Então, desde os primeiros tempos de sua existência, lá no Paleolítico, tá? O que é Paleolítico? Paleolítico, o que significa essa palavra, professor? Significa pedra polida. Ele pega a pedra, ele vai lapidando a pedra, e assim ele faz utensílios. Por isso, Paleolítico. Então, lá no Paleolítico, os seres humanos participam do processo de modificação das paisagens da Terra. Os seres humanos nunca mais viveriam sem provocar as mudanças na Terra. Podemos dividir a história da relação do ser humano com os recursos naturais em fases bem claras: primitiva, agrícola, comercial, urbana e industrial. Em cada uma delas foi aumentando a modificação dos espaços naturais para que o ser humano se desenvolvesse. Então, à medida que a gente cria esses espaços, vamos sermos também modificados por eles. E, por exemplo, os nossos filhos ou as crianças nascidas agora, elas vão ter que adaptar a esse novo mundo. Tá? E constantemente. Nós temos aí uma foto aí de uma agricultora, mostrando, só para representar para a gente o uso desses espaços. Então, nós vamos ter aqui no recursos naturais. Os recursos materiais construídos e utilizados pelos seres humanos resultam de matérias-primas extraídas da natureza, o que os seres humanos transformam pela sua inteligência e pelo seu trabalho. Essa finalidade de transformar o meio, novamente repetindo, é para manutenção da vida do próprio homem no planeta. Então, os recursos naturais inesgotáveis ou permanentes são os que, mesmo usados em grande escala, não se esgotam. Exemplo, a energia solar e o vento. Recursos naturais renováveis são os que, se usados de maneira adequada, podem ser repostos pela natureza ou pela ação humana. Exemplo, as florestas, os animais, o solo e a água. Recursos naturais não renováveis são os que, uma vez esgotados, não podem ser repostos, ou têm um ritmo de reposição muito lento. Exemplo, o carvão mineral. O carvão mineral ele leva milhões e bilhões de anos para ser formado, porque ele é formado por meio de pressão de sobrecamadas
de solo, tá? E altas temperaturas. Continuando aqui, de recursos não renováveis, aí a gente tem o petróleo. Isso aí é o Brasil ele utiliza muito essas plataformas, a Petrobras, né? Principalmente ele na exploração do pré-sal, e esse é um recurso esgotável, tá? Então, continuando aqui, antes da industrialização, as principais fontes de energia eram a força muscular dos seres humanos e dos animais, o vento e a queima de madeira e a água. A industrialização trouxe as necessidades de outras formas de energia, tais como carvão mineral, usado durante muito tempo como fonte de calor e principal fonte de energia. Sua queima produziu o vapor das máquinas das primeiras indústrias. Petróleo veio substituir carvão como forma de energia. Mas só que, se a gente observar, ainda se utiliza o carvão mineral nas indústrias. Por exemplo, nos noticiários que a gente tem acompanhado atualmente, a China está com problema na sua produção. Por quê? Está faltando o carvão mineral. E esse ritmo de produção abaixou. Não está achando muita matéria-prima para comprar de outros países. Ou seja, o carvão mineral para eles continuarem rodando seus maquinários. Então, continuando. Fontes de energia alternativa. Energia solar. Conseguidas através de painéis de silício que convertem a energia solar em energia elétrica. Pouco aproveitada no Brasil. Energia eólica, gerada pela força dos ventos e pela movimentação dos aerogeradores. O Brasil é um grande produtor, mas devemos levar em consideração que ao longo dos tempos aí, o uso da energia fotovoltaica, ela vai gradativamente pegar praticamente todo o país. Por quê? Porque a gente já consegue observar nas cidades o pessoal já instalando esses painéis. Continuando, biomassa, energia gerada pela queima de matéria orgânica. Usamos muito a queima de cana-de-açúcar, que é o etanol no Brasil, energia produzida pela queima do biogás, que é o metano, resultante da sua decomposição em aterros, fontes geotérmicas, que fornecem energia a partir do calor natural abaixo da superfície terrestre e em alguns lugares do planeta. Essa questão da biomassa, ela é conseguida através de um biodigestor, tá? Utiliza-se muito hoje nas zonas rurais. Eles aproveitam o bagaço da cana ou até mesmo as cascas do café, principalmente aqui no sul de Minas. Tem algumas fazendas que já têm esses biodigestores. Aí nós temos aí um exemplo, né, da energia fotovoltaica e os painéis em uma área rural. Continuando, terra arrasada. Como assim terra arrasada? Se eu falar assim, o homem ele não deve tocar a natureza, eu vou estar muito errado. Porque, por exemplo, essa camisa vem de matéria-prima, esse relógio vem de matéria-prima, né? O que a gente deve aprender é uma forma de utilizar a natureza de uma forma sustentável, tá? Então, continuando aqui, eu deixo para vocês aí, para vocês pensarem um pouco, o filme Wall-E. O que trata esse filme? Vamos ver a sinopse dele. Após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver em uma gigantesca nave. O plano era que o retirasse durante alguns poucos anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. O Wall-E é o último desses robôs, e sua vida consiste em compactar o lixo existente no planeta, até que um dia surge repentinamente uma nave que traz um novo e moderno robô, chamado Eva. A princípio curioso, o Wall-E se apaixona e resolve segui-la por toda a galáxia. Então a ideia aí desse filme é mostrar como o homem utilizou todos os recursos da Terra, tá? É de uma forma assim bem exagerada, mas vale dar uma conferida. Até a próxima, pessoal.